A instrução de Jesus, o conhecimento de Cristo, a palavra de Deus, ela nos traz liberdade. E liberdade interior, liberdade para se viver. Por isso o próprio Jesus disse, João 8,32, que conhecendo a verdade, nós somos libertos. A verdade que ele se refere é a si mesmo, é a sua pessoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus liberta o homem de todo jugo, de toda escravidão que é colocada sobre os seus ombros. O filósofo Jean-Jacques Rousseau disse o seguinte: tendo o homem acostumado aos seus governantes, pensam não mais conseguirem viver sem os seus senhores. Uma síndrome, um complexo que escraviza o homem é pensar que não pode caminhar sem aquele que o domina, que o governa, que é um senhor na sua vida. Ele confunde orientação, instrução, inspiração, organização, responsabilidade com se tornar dependente, de maneira a qual ele não possa fazer nada que lhe ajude a andar na vida sem que o outro o governe, sem que alguém o mande fazer. Há pessoas que precisam sempre, ou se sentem sempre na condição de precisar que alguém esteja as governando. E Rousseau disse que eles acreditam nisso, porque é uma maneira de dominar o povo, fazer com que ele acredite que ele tem dependência total dos seus senhores. Uma coisa é termos uma mutualidade de responsabilidades, de afazeres. Estamos sempre aprendendo um com o outro. Estamos sempre nos ajudando. Essa é uma regra natural da vida e da sociedade em que vivemos. Mas viver oprimido, opresso, debaixo de assédio moral, de assédio espiritual, de xingamento, é um equívoco, o qual o Evangelho de Jesus desperta o homem a ser livre disso. E é responsabilidade da Igreja de Jesus anunciar e avisar isso, para evitar abusos de autoridades, abusos religiosos, abusos em todos os sentidos daqueles que tentam se aproveitar da falta de informação, de conhecimento que os homens têm sobre esta questão. A palavra de Deus diz, Paulo dizendo à igreja que se reunia em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 18: ninguém vos domine ao seu bel prazer. O que é bel prazer? É satisfação pessoal, é para o seu capricho. E os senhores estão acostumados a satisfazerem os seus caprichos e querem dominar as pessoas pelo seu bel prazer. Paulo está dizendo que na igreja não pode ter essa conduta, porque ninguém, em nenhuma posição, em nenhum cargo, tem o direito de dominar outra pessoa a seu bel prazer. O que ele pode fazer como ministro de Deus é trazer conselho, é trazer orientação, é dizer até onde alguém pode, dentro dos limites da sua instituição, dentro dos limites que se devem ser colocados para que o homem respeite o espaço do outro. Aí está corretamente feito. Mas se alguém tenta te dominar com ofensas, com escárnios, com esculacho, com humilhação pública, com exposição da sua vida sem o seu consentimento, ele precisa ser denunciado, porque isso não vem de Deus, não vem de Jesus e é muito maligno. Pedro diz a nós líderes, a presbíteros, a sacerdotes, a pessoas que exercem funções de autoridade dentro da comunidade cristã, na igreja, que não devem dominar ninguém. Não devemos dominar os outros, não devemos dominar o rebanho de Deus, está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, 1 Pedro 5, 3. E eu encerro dizendo o que disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos prendais novamente a nenhum jugo
de escravidão. Não deixa ninguém usar o nome de Deus, o nome de Jesus, para escravizar você. Não fique dependente dos governos, é do Bolsonaro, é do Lula, ou de quem quer que seja. Orem por esses homens. Se você acredita no modo de vida deles, amém, é a sua escolha, é você quem decide. Agora, viver na dependência deles, sentindo falta dos seus senhores, para que eles possam predizer sobre vocês como domínio, não é algo que vem da parte de Deus. Isso é do maligno, que quer escravizar você, colocar julgo sobre a sua vida, como o Faraó fazia com o povo de Israel, quando este estava cativo no Egito. Tem muita gente agindo como Faraó, jogando todo o peso sobre as costas do povo, um povo que aceitou a ser escravo. Mas em nome de Jesus, seja livre, faça como o conselho de Hebreus capítulo 13, no versículo 7. Imite a fé dos seus líderes, dos seus pastores. Olhe para o modo de vida que eles tiveram. Mas se alguém tenta te dominar com espancamento, com ameaça, com privações que não partem da sua voluntária escolha depois de tomar uma decisão, essa pessoa não lidera para Deus, não lidera para Jesus. Porque Jesus deixa você escolher a bênção ou a maldição. Jesus sabe das fraquezas do homem e das suas limitações. E está sempre pronto a dizer para ele o que é certo e o que é errado. Por isso nos deixou a palavra de Deus. E por isso que enviou para a igreja, como diz Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas a responsabilidade de seguir o caminho é individual. E ninguém pode dominar ninguém. Se é teu chefe, você respeita ele como chefe. Nem seu chefe tem o direito de subjugar você como escravo. Por isso, não aceite nenhum tipo de humilhação. Denuncie, não aceite, resista, reaja, grite, chame alguém para lhe ajudar. Um chefe tem direito de chefe, não de escravizar você, não de humilhar você. No mundo existem muitas pessoas escravizadas porque não conseguem se defender, porque não ouvem uma palavra como essa, em segmentos religiosos, em segmentos filosóficos, em segmentos profissionais. Deus te abençoe com total liberdade, em nome de Jesus. Beijo gigante para você. Deus te abençoe. Paz.